Olha aí, meu amigo, como era de se esperar diante do péssimo resultado fiscal do mês de fevereiro, um resultado grotesco, mas típico do governo Lula, a dívida pública federal subiu consideravelmente 3,30%, um salto gigantesco de um mês para o outro. Isso aqui tá de janeiro para fevereiro, não é na comparação de 12 meses, não. Quem dera a dívida pública brasileira crescesse só isso no intervalo de 12 meses. Não, foi uma disparada de fato, elevando o total da dívida, o montante, para praticamente 7,5 trilhões de reais. É uma montanha de dinheiro, é um percentual muito grande em relação ao PIB, que é a métrica que realmente importa nessa história, e é algo que vai piorar, que tem consideravelmente se deteriorado, uma relação, uma proporção dívida-PIB que tem crescido mês após mês, praticamente. O montante da dívida, que também está disparando, cresce na ordem de 1 trilhão de reais a cada 12 meses. E bem, nós sabemos qual é a repercussão de tudo isso na economia brasileira. Se você quer saber por que tudo está tão caro e o seu dinheiro está valendo cada vez menos, essa é a explicação. Vamos dar uma olhada então nesses números, nesses dados, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda muito, pode ter certeza disso. Pois bem, os dados aqui são divulgados pelo próprio Tesouro Nacional, então são dados oficiais, não é especulação nem nada do tipo. Então, veja só, a dívida é formada aqui por dívida pública mobiliária federal interna, que é a maior parte desse valor de maneira geral aqui, e a dívida pública federal externa, que é um percentual consideravelmente pequeno, 314 bilhões de reais, que é muito dinheiro, mas frente ao montante total da dívida, não é tão relevante assim. Então, o que acontece, né? A alta de janeiro para fevereiro, nesse intervalo de tempo aí, foi de 3,30%, que é muita coisa, levando-se em consideração o montante dessa dívida, que 3% de 7 trilhões de reais é muita coisa, é muito dinheiro, são muitos bilhões de crescimento a cada mês, o que faz com que essa dívida cresça 1 trilhão a cada ano. Então, estamos falando aqui, né, de um valor de crescimento aí entre, vamos colocar, 90 e 100 bilhões de reais por mês, na média. Lembrando que o mês de janeiro teve um superávit primário, o mês de fevereiro já teve déficit. Vou deixar recomendado um vídeo aqui do meu canal mesmo, no final deste, tratando da questão do resultado de fevereiro, que é bastante elucidativo nesse sentido. Então tem a explicação aqui da dívida pública no mês passado, a elevação, né? Só de dívida pública emitida, dívida nova, 165 bilhões de reais é a emissão líquida. Por quê? Porque o governo sempre paga a dívida. Ele paga a dívida contraindo dívida nova. É o tal do rolar a dívida, que não seria um problema tão grande se as contas estivessem equilibradas, porque aí o governo simplesmente empurraria com a barriga uma dívida que não iria crescer. A ideia toda por trás do orçamento e de teto de gastos, arcabouço fiscal, qualquer sistema fiscal desse tipo, é ter um superávit primário, ou seja, o governo paga as contas e sobra uma graninha para pagar os juros da dívida. O ideal seria pagar todos os juros, cobrir completamente os juros da dívida, o serviço da dívida, para que o montante ficasse estável. Só que o Brasil não paga os juros da dívida, não consegue pagar os juros da dívida, e nem o serviço normal da dívida, nem o orçamento padrão, os gastos do governo típicos, o que implica dizer que o montante da dívida cresce para além dos juros. Então nós temos o crescimento mês a mês dos juros que o governo não aguenta pagar, mas o orçamento que o governo não tem condições de pagar também, porque está totalmente desequilibrado. Então nós vamos para uma bola de neve na prática, é o que nós temos visto acontecer e que vai piorar sem sombra de dúvidas, né? Então o custo médio aqui da dívida pública, que é outro problema grave nessa história também, subiu, né? Estava em 11,40% em janeiro, o valor anualizado subiu para 11,57%.
Isso aqui, obviamente, tem a ver com a taxa Selic, com o aumento da taxa básica de juros. Isso aí implica no serviço da dívida, que vai ficando cada vez maior, incorporando cada vez mais para o montante, para essa bola de neve que tem corrido e tem deteriorado a situação econômica brasileira de forma geral. Então a gente pode ver aqui, nesse gráfico do pessoal do Poder 360, a evolução, a trajetória mensal da dívida pública, numa clara tendência de alta, uma inevitável tendência de alta, eu iria, porque tem altos e baixos, conforme você pode ver aqui no decorrer desse gráfico. Mas no longo prazo, numa análise de uma tendência, é tendência de alta e muita alta. Olha só, essa dívida está medida em trilhões. Então você pode ver que em fevereiro do ano passado, ela estava em 6,60. Agora ela está em 7,50. Então são 900 bilhões de reais de lá para cá, na consideração desse período a mais de dívida. Então estamos falando de um total aí, conforme eu disse, de praticamente 1 trilhão de reais a cada 12 meses. Como no intervalo anterior subiu 1,1 trilhão, então na média tá nisso aí 1 tri a mais a cada 12 meses. É uma dívida completamente insustentável, porque não é como se o estoque da dívida fosse 40 trilhões e está subindo 1 trilhão a cada 12 meses, porque diante do total do montante, seria um valor bem baixo até. 1 trilhão a cada ano, eu quero dizer. Não, a dívida pública estava aí, no começo do governo Lula, em 6 trilhões, mais ou menos. Aqui eles não mostram, né, o gráfico desde o início do governo Lula. Estão pegando aqui de fevereiro de 24 até fevereiro de 2025, uma alta considerável nesse período. Agora, a verdade é que se você pegar do começo do governo Lula, essa dívida estava aí abaixo dos 6 trilhões de reais. Então esse percentual que tem aumentado representa uma grande parcela da dívida como um todo. O percentual de aumento é muito grande. E isso que é um problema de fato para a economia. Essa alta é superior à alta do PIB, no fim das contas, mesmo com o PIB totalmente maceteado, totalmente forjado pelo IBGE, aquele PIB fajuto que a gente sabe muito bem. Por quê? A ideia principal, né, ter o equilíbrio aí da dívida, é que a proporção dívida-PIB não se altere, não se eleve, ou mesmo caia, ainda que a dívida suba. Isso pode acontecer se o PIB cresce muito. A dívida é o numerador da fração, o PIB é o denominador. Então, na medida em que ou o numerador não cresce, ou ele cresce menos que o denominador, e o denominador está sempre em crescimento, que é a economia, essa proporção vai caindo, o percentual resultante disso vai caindo, que não é o que acontece no Brasil. A dívida pública está disparando em percentual também. Isso, mais do que qualquer outra coisa, do que o valor nominal, do que o preço do serviço da dívida, mais do que qualquer outra coisa, esse percentual é o que mostra a solvência ou não de uma dívida estatal no caso, porque se ela está crescendo mais do que a economia, esse país não vai conseguir honrar os seus compromissos. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Aí, com esse cenário de uma disparada da dívida pública, bancada, por quê, né? Bancada aqui, obviamente, por dinheiro impresso do nada. Essa é a verdade. Olha o tanto que as instituições financeiras emprestam para o governo todo ano. Você acha que tem dinheiro disponível na economia? O governo está só tirando dinheiro da economia, sugando dinheiro, fazendo passar de novo pela máquina para sair? A base monetária está crescendo. O governo está imprimindo dinheiro. O que isso acarreta? Quais são as consequências? O dinheiro perde valor. Então o câmbio dispara, o dólar fica muito valorizado frente ao real, os preços ficam elevados e todo mundo fica mais pobre. E não é exatamente isso que nós estamos vendo no Brasil, pois é um efeito desse completo desarranjo econômico proporcionado pelo governo Lula, né? Eu vou deixar aqui um vídeo falando a respeito do superávit, aliás, do déficit de fevereiro. Teve superávit em janeiro, déficit gigantesco em fevereiro. Vou deixar aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.